que eu seja capaz de entender qual é a minha ética, qual é a minha moral, né? E o meu protagonismo nisso e fazer. Não interessa que o outro não faça. É feito a história do beija-flor no incêndio, que leva, não sabe dessa história? Estava tendo um grande incêndio na floresta e o beija-flor pegava uma gotinha d'água no bico e levava e jogava no fogo, e ele voltava e levava. E aí até que os outros animais disseram, mas você não vê a inutilidade disso? Ele disse, mas eu estou fazendo minha parte. O que eu posso é uma gota. Eu não posso mais do que isso, mas é a minha parte. Então, se a gente fizer a parte da gente, sem estar muito preocupado se o outro fez, não fez, devia ter feito. Com que natureza de estado nós estamos vivendo, qualquer coisa assim. Aí, outra vez, essa fábula do beija-flor tem a ver com a pureza simples do que, por exemplo, o apóstolo João diz na primeira epístola dele, quando ele diz o seguinte, porque se tu vires o teu irmão, a palavra-chave começa com vires. Você viu? Viu o seu irmão passar necessidade? E você tem com que atender essa necessidade. Eu vejo, eu tenho. E se você, para ele, fechar o seu coração, você viu, você pode, mas decidiu olhar para o outro lado, fechar o coração. Como é que pode permanecer em você o tema da gente aqui, o amor de Deus? É aquela parábola do bom samaritano que todo mundo conhece, que Jesus ensinou no meio do Império Romano. Não transferiu nada para o Império Romano, não transferiu nada para o Sinédrio de Jerusalém, nada. O cara ia descendo de Jerusalém para Jericó, que é uma descida bem íngreme e sinuosa, e foi assaltado no meio do caminho e ficou semi-morto, jogado no chão. Aí vem um sacerdote, vê o cara, e eu gosto dos detalhes do texto que diz assim, vendo-o, desviou-se dele, no seu caminho passou ao largo. Aí atrás do sacerdote vinha um cara numa hierarquia religiosa inferior, que era um levita. O sacerdote estava acima na hierarquia do templo. Aí veio o levita. Quando viu que o sacerdote se desviou e passou ao largo, falou, o cara que é superior a mim passou ao largo, fez que não viu, por que eu vou ver? Aí seguiu o caminho do outro, se desviou. Aí veio o sujeito que era mais odiado em Israel nos dias de Jesus do que os romanos, que eram os samaritanos. Os samaritanos eram tão odiados, já fazia 500 anos que eles eram odiados, mas nos dias de Jesus eles eram mais odiados do que nunca antes, porque um samaritano louco tinha entrado no templo de Jerusalém, pegado ossos humanos e jogado dentro do santuário. Aí criou aquela dessacralização pela qual a maior parte dos judeus religiosos, todo dia antes do sol se pôr, se voltavam na direção da Samaria, onde hoje é a Cisjordânia, Nablus, Ramala, aquela região ali, e estendiam a mão naquela região do Monte Gerizim e diziam, malditos sejam todos os samaritanos pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Era o auge desse ódio. E aí vem um samaritano, que é a antítese, que é o cara para o judeu que estava ouvindo Jesus em primeira instância, o herético, o distante, o que não conhecia Deus, o que não tinha o templo de Jerusalém, o que tinha se miscigenado no cativeiro assírio, diferentemente dos judeus que se mantiveram puros no cativeiro babilônico, medo, persa e helenístico, não tinham se misturado, e eles, por causa desse supremacismo étnico, odiavam também os samaritanos. Então, o que esses caras faziam? Jesus conta essa história para eles, dizendo, olha, o sujeito que vocês mais abominam, essa categoria de gente que vocês repudiam, esse homem representante, esse ser praticamente arquetípico do ódio de vocês, viu, pegou o que ele tinha, primeiro passou azeite e depois passou vinagre, inverteu inclusive a ordem da asepsia, que seria primeiro passar o vinagre e depois o azeite.
Mas ambos os elementos faziam parte dos elementos de libação do culto de Israel lá no altar. O vinho e o azeite. Mas Jesus, de propósito, inverteu essa ordem. Primeiro aliviou aquela coisa ali, depois ele passou a ardência. Aí botou o cara sobre a sua mula e o levou para uma estalagem e disse ao estalajadeiro: olha, eu vou deixar ele aqui contigo, cuida dele, deixou um dinheiro, eu vou cuidar dos meus negócios. Quando eu voltar, se ele tiver te custado mais do que eu deixei, me diz que eu completo, eu pago tudo. Aí Jesus pergunta ao intérprete da lei, ao escriba, ao acadêmico teológico que estava ali inquirindo, que tinha acabado de perguntar a Jesus: quem é o meu próximo? Aí Jesus contou essa história e devolveu a ele: quem você acha que foi o próximo do homem que estava caído ali na beira do caminho? Aí ele disse: aquele que fez o bem para com ele. Aí Jesus disse: então, cara, vai tu e faz o mesmo. Vamos parar de ficar com essa discussão idiótica quando todo mundo sabe o que tem que fazer, quando tem que fazer. O resto é desviar o caminho, fechar os olhos, é arranjar argumento ideológico para não estender as mãos, não ajudar, não fazer a sua parte. E no fundo, a gente sabe o que tem que fazer. Né? Esse sabe. É o problema. A gente sabe o que tem que Nós fazer. Nós somos indesculpáveis, meu amigo. Exatamente. O nosso maior problema é quando a gente sabe o que tem que fazer e não faz, porque isso acaba refletindo, porque a gente sabe que lá no fundo deveria ter feito alguma coisa. Uma expressão do apóstolo Paulo: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso já está pecando. Porque eu sei. Eu não tenho argumento, eu não posso fazer transferências de nenhuma natureza. Qualquer tipo de transferência é patologização mental. É um bloqueio cognitivo perverso, que eu estou me autoimpondo, porque eu sei, eu tenho que fazer um esforço para não saber, para não querer saber. Todo mundo parece sabe. Que sente na carne, né? Você sente no seu corpo quando você está fora do que você deveria ter feito e não está fazendo. E é para isso que serve a terceirização de dizer, mas o outro não fez. Então eu também posso amortizar a culpa. Amortizar a minha culpa. Posso pedir uma pergunta para o Paquito, que precisa ir ao banheiro? Vamos lá, Paquito. Bora lá. O pastor Danilo Fernando mandou aqui: boa noite. Marcos Lacerda, o que você tem a dizer do ponto de vista da psicologia sobre o ato de Deus de ter sacrificado o seu próprio filho por nós? Veja, é preciso entender que Deus, ao oferecer o filho dele, ele trouxe algo muito interessante, que não foi a morte do filho dele. Ele trouxe a ressurreição do filho dele para nos mostrar o quanto nós precisamos renascer psicologicamente o tempo inteiro. Essa é a comparação psicológica mais próxima que se pode fazer. Porque a gente tem que todo dia nos perguntarmos o seguinte: quantos Cristos nós crucificamos diariamente? Em nome de uma moral, em nome de uma falsa moral, em nome de coisas que a gente prega e não vive. Então, quantos Cristos a gente crucifica todos os dias em nome de coisas que, na verdade, não somos tão honestos, tão bons e tão justos assim? Então, penso que seja um grande exemplo que Deus nos dá ao dizer: tomem meu filho, viram o que vocês fizeram com ele? Tá, mas ele renasceu, promete o renascimento a todos, libertou a todos vocês, mas e vocês? Quantos Cristos continuam crucificando todos os dias? Porque é isso que a gente faz. A gente fala do Cristo como se o Cristo fosse único. E de fato, na grandiosidade, sim. Mas na humanidade, quantos Cristos a gente tá? Quantos Cristos tem na rua passando fome? Quantos Cristos estão morrendo pelo ódio, pela intolerância, pela violência? Mas aí ninguém pensa, não é? Não são Cristos, não são nem humanos. Os índios que morreram lá por causa do garimpo, porque o que valia era o ouro, dane-se se a gente vai envenenar os índios, o que importa? Não eram Cristos também crucificados? Então acho que essa é a grande lição psicológica que deve ficar da crucificação do Filho de Deus. E não é só psicológica, também psicológica. Mas a própria leitura simples do Evangelho, foi Jesus quem disse isso.
quando ele diz em Mateus 25, dizendo que vai chegar um dia em que se separarão os seres humanos por esse critério. E aí ele diz: bem-aventurados, benditos sois vós, porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estive nu e me vestistes, eu estive preso e foste ver-me, eu estive enfermo e fostes visitar-me, eu fui refugiado e me abrigastes. Aí, esses a quem ele dirige essa palavra, nem o reconheceram, disseram: não, a gente nunca te viu antes. A gente nunca fez nada disso sabendo de ti, pensando em ti, conhecendo o teu nome ou coisa nenhuma. É o Cristo oculto na humanidade e que não tem nada a ver com o que a religião chama do estereótipo de Cristo Jesus no mundo, da crucificação e disso tudo. Jesus está aí todo dia na vida da gente, a gente está pulando por cima o tempo todo e passando não quer enxergar. Por cima de Jesus, sim. Passando por cima o tempo todo. Sim. Aí eles dizem isso. Aí vem para o outro grupo e ele diz: afastai-vos de mim, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede. Repete as mesmas coisas. Aí esse outro grupo diz: quando foi? Nós nunca. Se a gente tivesse te visto nessas circunstâncias, nós nunca teríamos feito isso. Quando foi que nós fizemos isso? Aí Jesus disse: sempre que vocês deixaram de fazer isso a qualquer desses pequeninos irmãos no mundo inteiro, foi a mim que vocês deixaram de fazer. Então, há muita evasão, fuga, iludíbrio, para o pessoal não ficar, para a gente não ficar cara a cara com a verdade que a crucificação foi só um presépio, mas a cruz está erguida todo dia, em cada esquina, em cada lugar, em cada sociedade, em cada aspecto da nossa existência, e a gente continua achando e querendo concentrar o olhar no presépio da crucificação e não enxerga os crucificados de que todo dia. Crucificamos ou a nossa indiferença deixa morrer.